Estamos de volta e um dos setores mais afetados pela pandemia, bares e restaurantes, experimentaram um período de recuperação com a flexibilização gradual das medidas de restrição. Ainda assim, algumas empresas continuam correndo riscos, entre eles a exclusão do regime Simples Nacional de tributos. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no Jornal do Meio-Dia a presidente da Brasel em Mato Grosso, Lorena Bezerra. Seja bem-vinda, Lorena, Obrigada, mais uma vez aqui ao Jornal do Meio-Dia. E é um assunto parecido, a gente já tratou disso, né? Falar desse setor que foi muito afetado pela pandemia e que agora corre o risco de ser excluído do regime Simples Nacional. Por quê? Que grande parte, né, dos setores aí das empresas bares, restaurantes, correm esse risco e o que isso vai impactar para essas empresas? A maioria do setor é formado por pequenos empreendedores e grande parte desses números estão no Simples Nacional. Com os fechamentos do ano passado e desse ano, muitos, né, não puderam pagar ainda, colocar em dias os encargos, os impostos. E isso pode desenquadrar, se o refis não for aprovado, pode desenquadrar do Simples. E aí o imposto sobre os produtos vendidos ficam muito mais caros. E qual a alternativa para esses microempresários, empresas de pequeno porte, solucionarem isso e não perderem, né, as vantagens desse regime? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá, não tem muita saída. Ou ele tem que pegar um dinheiro, se o refis não for aprovado, o que é o refis? É uma possibilidade de parcelamento das dívidas com um programa Simples. de recuperação Isso, fiscal, é né? um programa de recuperação. Com a aprovação do refis, ok, consegue parcelamento e não desenquadra e segue normalmente para o ano que vem. Se for desenquadrado, aí com o aumento de impostos que ele vai ter que pagar, já não estava conseguindo pagar o que tinha. Sim. 17% vai ser pior ainda, né? Ou, agora, para ele não sair, se o refis não for aprovado, tem que pagar. Se não pagar o Simples e não tiver refis, desenquadra. Certo. E para essa aprovação do refis, é algo muito criterioso, você acredita, né? Eu tenho dados aqui, inclusive, de que quase a metade das empresas aqui em Mato Grosso, como você falou, a maioria é composta por pequeno porte, microempresas, elas têm débitos relacionados ao Simples e com a Receita Federal. E aí, como que vai ficar? A Brasel tem orientado esses empresários de alguma forma? Se não acontecer essa aprovação, ela é muito rigorosa? Sim, ela está para ser aprovada desde agosto, né? Então tem até o dia 15 para sair. Então a gente ainda está na expectativa. Não tem muita saída, não tem muito que a Brasel possa fazer, a não ser a ajuda de vocês, né? Que está também da imprensa divulgando, ou pegar dinheiro emprestado mais uma vez. E a gente teve aí o ano passado uma verba do governo federal que foi o Pronamp, e a gente esperava que ele foi pego com uma taxa Selic de 2, 2,5, hoje a taxa Selic já está em 9, então assim, né, os cálculos que a gente tinha para pagar um financiamento no começo do ano já não é o mesmo agora. Então está tudo aumentando, produto aumentando, taxa Selic aumentando, vem o refis, está bem, se não vier o refis vai ser bem complicado. E em relação ao município, né, o poder público municipal, estadual, esses setores de bares, restaurantes receberam alguma ajuda porque foi enviado bilhões para municípios e estados, todo o Brasil, e que não foram devidamente gastados, a gente sabe, para socorrer os setores que mais precisam durante a pandemia. Foi recebida alguma ajuda ou não? Teve algumas situações de dinheiro para financiamento, né, do governo do estado, isenção de PTU, isenção de IPVA, mas precisa estar no nome da empresa. Então, assim, o imóvel precisa estar no nome da empresa, o carro precisa estar em nome da empresa. Para pegar o dinheiro no Desenvolve MT, teria que ter o CNPJ limpo. Então, é uma série de detalhes que nem todo mundo consegue o acesso. Certo. Viu? E Lorena, o que dificulta ainda mais, né? Como tem sido a expectativa do setor aí, tendo em vista a nova variante, que até fosse gerado um certo pânico, todo mundo ficou apreensivo, meu Deus, será que vamos reviver aquele cenário de terror, né, do começo da pandemia, aumento de mortes? Hoje já se sabe, né, segundo até algumas farmacêuticas, de que a letalidade é menor, não tem muitos registros de mortes, mas o contágio é maior. Mas a eficácia, né, a iminência de eficácia de muitas vacinas contra essa variante. Qual é a reação do setor? Ele está otimista ainda, agora com as festas de fim de ano, muito embora algumas, né, públicas já tenham sido canceladas, mas particulares ainda se mantêm, né? Qual a expectativa?
O interessante de se levar essas festas de finais de ano para o particular é porque a gente consegue ter um controle melhor. Então, é exigido o cartão de vacinação ou o exame PCR. A Brasel apoia a vacinação, a gente acha Sim. que não tem dúvida que esse é o único caminho. Em Cuiabá, especificamente, a gente já está com 80% da população vacinada segunda dose. E isso traz uma segurança, né? Não só para os empresários, como para os clientes também. Muitos protocolos de segurança foram mantidos. Álcool 70% nas mesas, né? A higienização está maior, tanto da população quanto dos donos de bares e restaurantes. Então, o que a gente precisa é criar esse ambiente seguro, o mercado está aquecido e de forma alguma a gente pode ter essa retração. Certo. Lorena, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia e que todas essas empresas, né, que são aí, muitas delas, setor que empregam muito, né, prestam serviço, alimentam a população, possam retomar e ainda de maneira mais próspera, né, agora, quanto antes, e sair dessa questão do endividamento. Assim seja. Obrigada.